Fala pessoal, professor Correia, sou professor de português e redação. Estou aqui hoje para acompanhar vocês nessa caminhada rumo à aprovação no concurso da Brigada Militar. Hoje a gente vai ver aqui as 10 questões que caíram na última prova. Vamos dar uma analisada, vamos ver como é que funciona, de que modo a banca trabalha, na relação do português e precisamente para carreiras policiais. São 10 questões onde a gente vai analisar cada uma delas aqui para tentar entender o mecanismo da prova. Primeiramente, eu já quero antecipar para todo mundo que o quê? Que a banca, a Fundatec, no quesito português, o que ela faz? Ela trabalha bastante em cima do texto. Ela analisa o texto, ela disseca o texto durante daí por 4 ou 5 questões da prova, buscando ali elementos que possam contribuir, para que quem está fazendo a prova volte sempre no texto e faça uma análise de tudo aquilo que está permeando ali, o nosso exercício, fazendo com que a gente sempre tenha que estar mantendo aquela ligação constante junto ao texto. Então, primeiramente ali, na primeira questão, por óbvio, o que ela nos diz? Ela nos traz ali um excerto, em cima dele ela diz o quê? Assinale a alternativa cujos vocábulos preenchem correta e adequadamente as lacunas tracejadas das linhas 2, 10, 30 e 36. Então, para não ocupar o texto aqui junto com a nossa questão, eu preferi aqui colocar o texto à parte e a gente vai ali pontuar, as linhas 2, 10, 30 e 36 para entender e para ver qual palavra ali que cabe nessa situação. Então, aqui a questão traz o quê? Traz uma ideia de ortografia, por óbvio, ortografia, que seria o quê? A correta escrita da palavra, Outro vem de correção, e grafia ali seria escrita. Vamos lá então no texto, nas linhas 2, 10, 30 e 36, para ver o que a banca está pedindo. Temos ali, vamos marcar a linha 2, linhas 2, 10, linha 30 e linha 36. O que diz na linha 2? O ideal quando a gente for fazer uma questão assim, ele é todo parágrafo para entender, O que ele nos cobra ali, qual é a ideia do texto relacionada a essas duas questões. Ele quer saber sobre a palavra mordaz, traz, ruborizando e quisermos. Na linha 2, por óbvio, a gente vai encontrar a palavra mordaz. Então, refleti 5 minutos sobre a questão e cheguei à conclusão óbvia, na dificuldade de serem menos mordazes. Mordazes vem de quê? Vem de mordaz, Vem da palavra mordaz, que está lá na sua origem com Z. Por óbvio, se eu vou falar mordazes, eu digo o quê? Mordazes. Os jovens reforçam sua superioridade sobre os caquéticos e mantêm a classificação de certo e errado sob seu domínio. Na linha 10, também lendo todo o parágrafo aqui, começando por aqui, lendo o período, Não lembro a expressão. Usava para a sensação de querer cavar um buraco e sumir. Será que minhas amigas estavam percebendo o tio e a tia jogando a cabeça para trás? Olha aí, Quando eu jogo a cabeça para trás, eu não estou usando o verbo, Estou usando a preposição. Então, a preposição traz, a gente escreve com S, diferente do verbo trazer, que é escrito com Z. Tá? Então, não confunda o traz preposição, tá, com o traz verbo. São situações, expressões diferentes. Quando eu falo com referência às minhas costas, ou atrás, eu vou dizer traz com S. Agora, quando eu digo assim, você tem que trazer ou você traz o livro, é o verbo trazer. Então temos aí mordazes com Z, mordazes com Z, mordazes com Z e a preposição traz. Depois é ruborizando e quisermos nas linhas 30 e 36, Ruborizando e quisermos. Linha 30, o que eu tenho lá na linha 30? Vamos lá na linha 30 do texto, para lermos ali todo o parágrafo, todo o período ali, Quem for diferente da sua tribo, lhes parecerá sem noção e os envergonhará. E suas próprias manias e esquisitices envergonharão os que vieram logo depois. E assim caminha a humanidade, com as gerações indefinidamente que ruborizadas, ruborizando. Ruborizando, olha aí, ruborizando, tá? Umas às outras, ou estigmatizando ou menosprezando umas às outras. Ruborizar, então, ruborizar, eu vou manter, a expressão e vou marcar ali no texto o ruborizar com Z. E por fim, na linha 36 diz o que? Mas nada como a temporal liberdade de expressão em suas variadas formas. Se a música é boa
e o amanhã não existe, é nós na pista. Jogando a cabeça para onde, ó, quisermos e os braços para o alto. Pensem o que pensarem, tá? Então, eu tô falando o quê? Quando eu uso a expressão quisermos aqui, que é o tempo verbal, eu tô vindo do verbo querer, né? O verbo querer, na sua derivação ali, na sua conjugação, eu estou falando de quisermos. Quisermos, tempo verbal ali no subjuntivo. Presente do futuro do subjuntivo. Então a gente tem o quê? Vamos lá. Na linha 2 a gente tem mordazes, que escreve com Z. Temos traz, que é preposição e que não é verbo. Por óbvio, aqui eliminando o que está errado da nossa questão, a gente tem o quê? Tem como correta a letra A, tá? Então, questão de ortografia baseada no texto. Um outro detalhe muito importante que a gente tem que fazer o quê? Na hora da prova, não leiam já de cara todo o texto. Procure as questões e vê o que essa questão pede. Se ela está pedindo interpretação ou se ela está pedindo para que a gente o quê? Pontue em alguns locais do texto aquilo que vai ser útil, né, para o nosso exercício. Vamos para a questão número 2. O que diz a questão número 2? A questão número 2 fala o quê? Considerando o uso dos pronomes relativos e os aspectos próprios da regência, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas pontilhadas das linhas 4, 9 e 20. E aqui ele está sendo preciso, está sendo bem específico e está nos levando para onde? Para os pronomes relativos. Quem são os pronomes relativos? Do que eles se alimentam? Como eles vivem? Pronomes relativos, na maioria das vezes, eles substituem o substantivo, né? Substituindo o substantivo, eles vão ser chamados de pronomes substantivos. Acompanhando o substantivo na frase, eles vão ser chamados de pronomes adjetivos. E aí a relação dos pronomes com os substantivos, eles fazem o quê? Eles substituem, né? Eles para que a gente não faça repetição, eles vão fazer o quê? Eles vão substituir aquilo que vem antes, tá? Não esqueçam, pronomes relativos substituem aquilo que vem antes. Na maioria das vezes, o que a gente enxerga? O pronome que, né? Em grande parte das questões, quem surge é o pronome que, né? Que é um relativo ali que tem uma grande ramificação. Vai aparecer também nas orações subordinadas, adjetivas, né? Eles vão substituir o termo que vem antes, né? Dando a ideia de restrição ou de explicação. Então vamos lá nas linhas 4 e 9 do texto, 4, 9 e 20, para saber quem é que a gente vai, com quem que a gente vai trabalhar, em que sentido a gente vai dar isso aí. Considerando o uso dos pronomes e os aspectos próprios da regência. Olha aí, a gente tem que ver o que? A regência verbal, que vai se apresentar ali, por quê? Porque o verbo pode pedir o quê? Uma preposição, né? A, ante, até, pós, contra, a, ante, até, após, com, contra, sobre, per, para, perante e por aí vai. Tá? Então a gente tem que trabalhar com a regência da questão, né? E entender o que ele está pedindo. Na linha 4, 9 e 10. Vamos lá para o texto então. Linhas 4, 9 e 10 do texto. O que eu tenho na linha 4 do texto? Eu deveria ter uns 14 anos. Estava numa festa. Olha aí, ó. Meus pais também estavam. Então olha a ideia do texto, ó. Eu deveria ter uns 14 anos e eu estava numa festa. Se eu estava numa festa, eu estava num local estático. Então, qual é o pronome adequado aqui, ó? Vamos lá para uma ideia principal. O pronome adequado aqui seria o onde. Só que se a gente voltar para a questão lá, onde é que está o onde aqui, ó? Ele não surge, ele não aparece. Mas, naquele aprendizado primário que a gente teve lá sobre o uso dos pronomes relativos, o ideal aqui seria o quê? Seria colocarmos o onde nesse ponto. Porém, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o texto lá e vai olhar o quê? O onde, sendo pronome relativo, ele também admite o quê? Uma singularidade, uma mesma ideia. Eu posso dizer o quê? O onde eu posso falar em que. Posso substituir o onde por em que. Da mesma forma que eu posso fazer o quê? Eu posso mudar o cujo para de onde, de qual. Tá? Fica a dica aí, não esqueça disso aí. Essas substituições aqui, elas são aceitáveis e são bem-vindas dentro do texto. Então vamos lá. Eu devia ter uns 14 anos e estava numa festa onde meus pais também estavam. Eu estava numa festa, olha lá, em que meus pais estavam. Então, se eu for analisar essa oração aqui, ó, com relação ao pronome que está aqui, que vem antes, eu vou falar o quê? Meus pais também estávamos numa festa. Tá? Só que olha a pegadinha aqui, ó. Por que não vai caber o onde aqui, ó? Porque antes da festa, que é o termo que eu vou substituir aqui, ó, eu tenho o quê? Eu tenho numa. O que seria numa aqui, ó? Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui que apareceu. O que eu tenho numa aqui, ó? O numa nada mais é do que o que é a junção de dois elementos aqui, ó. Eu vou juntar
O numa é igual ao quê? A em uma. Ou seja, eu tenho a preposição que vai lá, ó, ela vai seguir acompanhando lá o pronome relativo e tenho o uma aqui, ó, tá? Que vai acompanhar também, ó, festa, em uma festa. Uma festa, eu tenho um substantivo aqui, ó, tenho a preposição que vem lá atrás e tenho ali, ó, o uma. O que é uma, né? O uma também vai vir o quê? Como um indefinido, né? Não é uma festa qualquer, tá? Tô trazendo uma indefinição. Então, em que, na linha 4, é o que cabe aqui na nossa questão. Voltando para o texto, o que a gente tem? A gente tem o em que na letra A e temos o em que na letra D. Se eu estou certo do que eu estou falando, sei que não cabe o que lá, porque tem a preposição antes, e de que também, olha ali, de que, e do qual eu vou igualar ao cujo ou cuja, né? Então, não cabem também, tá? Não cabe colocar. Eu sei que a alternativa correta, então, fazendo essa busca e conhecendo o uso dos pronomes, eu sei que é a alternativa A. Mas vamos lá para a linha 9 para ver o que ela diz. Linha 9 diz o seguinte, ó. Não lembro a expressão se usava para a sensação de querer cavar um buraco e sumir. Não lembro o que a expressão. Olha o termo que eu vou substituir, como eu tinha dito lá atrás, ó. É a expressão, ó. A expressão está aqui, ó. Está trazendo um artigo antes dela. Não está exigindo mais nada, tá? Então, ó. A expressão que, tá? Ó. Em que e que, ó. Não lembro a expressão que se usava para a sensação de querer cavar um buraco e sumir. A expressão, ó. Vou substituir todo o termo aqui, ó. A expressão se usava para a sensação de querer cavar um buraco e sumir. Então, na linha 9, a gente tem o pronome que. E por fim, eu tenho o cujo que está lá na linha 20. Vamos ver o que diz a linha 20 lá, ó. Na linha 20 do texto tem o quê? Minha filha considera vergonhosa a beça usar palavras em inglês. Cujo vocábulo equivale, ó, do qual, que dá para substituir, porém nesse contexto aqui é o que? Eu não tenho substituição do que vem antes, ó, do qual vocábulo equivale esta, ou de que vocábulo, tá? Não cabe, cabendo aqui o cujo. O cujo vai ser o pronome relativo que substitui aquele que vem antes, mas concorda com o posterior. Então, cujo vocábulo, ou cuja casa, entendeu? Ele vai concordar na questão regencial aqui com o que vem depois, porém ele substitui o termo anterior. Então na questão 2, a alternativa correta aqui seria a letra A. Em que e cujo. Trabalhando aí pronomes relativos dentro do texto. Então vocês viram que a questão 1 e 2 ela foi a fundo no texto e pediu para a gente apontar ali algumas posições, algumas situações em que há a ocorrência ou não dos fatos até aqui apresentados. Depois na questão número 3, o que me diz a questão número 3 aqui, ó? Na linha 22, a conjunção quando, olha ali, desculpa, deixa eu ler aqui a introdução. Avalie as afirmativas que seguem sobre os conectores destacados em negrito ao longo do texto. O que são conectores destacados? Conectores são o quê? Em grande parte, as conjunções. São elas que vão fazer o quê? Que vão ligar as orações dentro do texto. Sejam elas orações coordenadas, né? Ou seja, aquelas orações independentes que fazem uso das conjunções coordenativas, ou as orações subordinadas, que exercem o que? Uma relação de dependência entre elas, onde temos uma oração principal e uma oração, né, subordinada, que vem depois, que representa, que vai dizer aquilo que está expresso, concordando ou conflitando, e por aí vai com relação à oração principal. Então, qual é a primeira pergunta aqui, ó? Na linha 22, a conjunção quando introduz ideia de tempo. Perfeito, tá? Tem a conjunção quando aqui, trazendo a ideia de tempo pra gente, tá? Vamos lá no texto, vamos ler a questão, vamos ler ali vamos ver a questão, a linha 22, o que ela nos fala, né? Qual é a ideia que ela nos traz ali, ó, referente ao quê? Referente ao uso das conjunções. Voltando no texto, eu tenho quando. O que diz o quando na linha 22? As duas ficaram um tanto preocupadas. Olha ali, ó. As duas ficaram um tanto preocupadas quando comentei que estava pensando em escrever sobre esse assunto. Então, o quando aqui, ó, nessa oração, as duas ficaram um tanto preocupadas. Quando? Em que momento? Então, eu tenho aqui uma ideia de tempo aqui, ó. Quando comentei que estava pensando em escrever sobre esse assunto. E aí ele nos pede o quê? Para que a gente substitua, ó, podendo ser substituído por com quanto.
Qual é a ideia que com quanto vai ter com quando? No primeiro momento a gente pode achar o quê? A grafia um tanto quanto... A grafia não, mas a sonoridade um tanto quanto parecida. Porém, são situações bem distintas. Quando eu uso quando aqui nesse contexto, ele está me trazendo o quê? A ideia de tempo. Tá? Agora, com quanto, olha vocês aí, ó, com quanto, o que eu tenho ideia aqui? Eu tenho ideia de concessão, ela é uma concessiva. Essa ideia de concessão o quê? Representa o quê? Que a oração subordinada está trazendo uma ideia contrária à que está se apresentando na oração principal. Mas se a gente for lá no texto e olhar o texto ali, ó, entender, deixa eu marcar aqui, ó, em amarelo, as duas, olha ali, as duas ficaram um tanto quanto preocupadas quando comentei que estava pensando em escrever sobre esse assunto. Então olha aqui, eu estou trazendo uma ideia de temporalidade. Eu estou dizendo que no momento, que naquele tempo ali, ó, eu comentei que estava pensando em escrever sobre o assunto, elas ficaram preocupadas, as duas ficaram preocupadas. Então foi naquele momento que elas se preocuparam. Estou trazendo uma ideia de tempo e não uma ideia de concessão. Tá? Não estou trazendo aqui uma ideia de contrariedade das ideias apresentadas nessa oração. Então por isso ali, o primeiro item a gente desconsidera, não tem sentido a gente colocar ele ali, né, apresentar ele dentro da nossa questão. Na linha 33, o que? Porém. Na linha 33, porém, sem que haja alteração de sentido no período, pode ser substituído por entretanto. Vamos lá. Ó. Temos o porém. Vamos voltar no texto lá e vamos ver o que nos diz. Ó. Na linha 33, o que eu tenho ali? Ó? Nós, os maduros de 50 e tantos anos, os coroas mais 60, observamos a uma distância segura esses recursos linguísticos pretensamente modernos, porém fadados ao que? Ao desgaste, né? Porém fadados ao desgaste, o que eu posso colocar? Eu posso substituir esse porém por entretanto. Vamos ver se cabe aqui, ó. Se eu trocar o porém por entretanto, que sentido eu vou ter na minha frase aqui, ó? Entretanto. Fadados ao desgaste. E, vamos lá, vamos voltar então, vamos ver o que? O porém dá uma ideia o que? De adversidade. Estou tendo o que? Estou trazendo ideias contrárias aqui em relação ao que foi argumentado anteriormente. Nós, os maduros de 50 e tantos anos, os coroas 60 a mais, observamos a uma distância segura esses recursos linguísticos e pretensamente modernos, porém fadados ao desgaste. São recursos modernos, mas porém, contudo, no entanto, entretanto, olha aí as orações adversativas, fadados ao desgaste. Então sim, eu posso substituir ali na linha 33 o porém pelo entretanto, tá? Vai sim trazer essa ideia de adversidade. Na linha 35, a palavra ser exprime conformidade, podendo ser substituído por porquê. Olha aí, ó, muito cuidado, ó. A palavra ser sim, na linha 35 ela está trazendo para nós a ideia de quê? De conformidade. Vamos lá na linha 35 e vamos ler ali, ó. Mas nada como a temporal liberdade. Nada como a temporal liberdade de expressão. Olha ali, ó. Nada como a temporal liberdade de expressão em suas variadas formas. Se a música é boa e o amanhã não existe, é nós na pista jogando a cabeça. Vamos parar aqui, ó. Se, ó, conforme, ó, da ideia de conformidade. Tá? Se a música é boa e amanhã não existe, é nós na pista jogando a cabeça. O que ele nos pede ali então, para que a gente veja o que? Na linha 35 a palavra ser exprime conformidade, podendo ser substituída por quê? O porquê não vai ser substituído aqui, ó, porque a gente pode trocá-lo ele por pois, que ele pode ter uma ideia de quê? De explicação, né, ou causa. E na linha 35 a gente não está falando de causa, a gente não está trazendo explicação alguma ali sobre nada, tá? A gente está apenas ali fazendo o quê? Dando a ideia de conformação, de conformidade no período em questão. Então, linha 35 não vai o quê? Não vai confirmar, não vai se configurar uma possível troca aqui dentro desse texto. Então, o que a gente tem de correto aqui? Ó? Na questão número 3 é a letra B, tá, pessoal? Questão número 3 aí, a correta é a letra B. Questão número 4, também ainda trabalhando em cima do texto. Veja vocês, ó, foram 4 questões analisadas aqui, essa aqui é a quarta, e a gente ainda segue o quê? Batendo firme ali no texto, trazendo a ideia do texto ali para o quê? Para a construção da nossa expressão. O que ele diz ali, ó?
Avalie assertivas a seguir relativas a determinados vocábulos utilizados no texto. Tá? Caquéticos, linha 2 e 27, tem o mesmo significado de Matusaléns, linha 7, podendo o vocábulo ser utilizado em lugar do outro, sem causar incorreção aos momentos do texto em que ocorre. Então, linha 2 e 27 e linha 7. O que eu tenho então ali na linha 2 e na linha 7? Vamos voltar lá para o texto, na linha 2 e na linha 7, e vamos ver o que a gente tem ali. Ó. Texto na linha 2 e linha 7, ele está nos falando o quê? Sobre caquéticos. A gente vai, por óbvio, ler ali, entender o contexto e ver o que ele está falando. Se caquéticos podem ser alterados ali para Matusalém. Vamos lá, ó. Linha 2 fala ali, ó. Os jovens reforçam sua superioridade sobre os caquéticos, sobre aqueles, né, os mais antigos, e mantêm a classificação de certo e errado de seu domínio. Caquéticos, aqueles que são o quê, né? No sentido geral, estragados, né? Porém no contexto aqui, ó, estragados, usados, antigos. Por óbvio, né, que o Matusalém, da linha 27 também, ó, vamos lá na linha 27, que diz o quê? Linha 27 tem o quê, ó? Na dificuldade de ser menos cruéis, olha aqui, ó, acompanhe na linha 27, ó. Na dificuldade de serem menos cruéis, os jovens renovam o vocabulário e reforçam sua superioridade sobre os caquéticos. Mesma coisa dita lá na linha 2, né? E na linha 7 temos o quê? Meu pai e minha mãe, 2 Matusaléns beirando 40 anos. Olha aí, também está dando ideia o quê? De pessoas mais antigas, né? Mais velhas. Então, por óbvio, a gente consegue trocar os caquéticos por Matusaléns. 2 caquéticos, 2 ultrapassados, aqui no contexto, 2 pessoas com mais idades, né? Pessoas bem mais avançadas. Então, sim, a gente consegue fazer essa troca, respeitando aqui a alternativa A. O vocábulo aqui, ó, o item 2, o vocábulo avexar, poderia ser substituído por sujeitar, mantendo os mesmos sentidos e correção gramatical, ou seja, eu tenho a pessoa avexada, né, e tem a pessoa sujeitada. Vamos lá no texto. De primeira mão aqui eu já posso garantir que não, né? Avexado, não se aveste, não fique triste, né? Não se sujeite, não se submeta, não seja submisso. Não tome por si a personalidade do outro, tá? Ou o sentido que o outro dá para aquela situação. Chegando no texto ali, a gente tem o quê? Vamos só ver que linha é que o texto está pedindo. Linha 16. Olha lá na linha 16 o que a gente tem. Linha 16 do texto, aqui, ó, para não se perder, ó. Mais essa para o Museu das Grandes Novidades. Se avexar com o comportamento de quem nos antecedeu é um costume. Ou seja, se avexar, se entristecer, se envergonhar, né, com o comportamento de quem nos cedeu é um costume clássico. Então, se envergonhar aqui no caso e se sujeitar são situações bem distintas. Logo, então, a gente tem o quê? Que a situação de se avexar não cabe aqui no nosso texto. Item 3 fala o quê? A expressão abessa, utilizada entre as linhas 20 e 22, significa em grande quantidade, podendo ser substituída correta e adequadamente por a farta. Então, a beça, né? Quando eu digo o quê? Que eu estou feliz, a beça, né? Que eu estou contente, a beça, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que sim, que eu estou faceiro, né? Que eu estou o quê? Farto daquilo ali, né? Então, a beça, sim, eu posso trocar por a farta, que também dá a ideia aqui de fartura. Ambos aqui falam o quê? Falam em quantidade, né? Em grande quantidade, né? Porém aqui, na maneira, né, abstrata, porque a gente não vai conseguir enxergar isso aí, ó. Olha lá na linha 22, ó. Minha filha considera vergonhosa a beça usar palavras em inglês. Muito vergonhosos, né? Em grande quantidade, extremamente vergonhoso. Vocábulo equivalente está disponível em nosso dicionário. Olha aqui, ó. E a outra filha desmaia cada vez que retiro a beça do baú. As duas ficaram tanto quanto preocupadas quando comentei que estava pensando em escrever sobre esse assunto. Sim, cabe essa alteração, é interessante, é certa essa alteração. Então aqui a gente está falando aqui sobre vocabulário, né? Vocabulário dentro do nosso texto, tá? Então até aqui vocês observaram que a gente só fez o quê? Só trabalhou em cima do texto. A gente analisou o texto ali e com situações e expressões relacionadas a ele. Grande parte do tempo. Aqui sim a gente dá uma mudadinha, né? Vai mudar um pouco aqui a situação e a gente vai partir para uma análise mais específica. O que diz a questão? Na língua portuguesa, muitos vocábulos têm mais letras que fonemas, visto que, em sua estrutura, ocorrem dígrafos. Dentre as palavras abaixo, retiradas do texto,
Assinale a única que possui 2 dígrafos. O que eu estou falando aqui quando falo um dígrafo? Ele está me pedindo dígrafo, só que eu sei o que? Eu tenho o dígrafo consonantal e tenho também o dígrafo vocálico. O dígrafo consonantal é aquele que a gente já conhece, né? LH, NH, 2S, SC, 2 R's, né? E por aí vai. O que eu falo em dígrafo? Dígrafo que são 2 letras que representam um só fonema. Não esqueçam disso. 2 letras representando um único fonema. Dígrafo vocálico. Quando é que ocorre o dígrafo vocálico? O dígrafo vocálico aqui, ó, e aí é uma dica interessante para vocês, ele vai acontecer aonde? No meio das palavras. No meio das palavras. E quem são os dígrafos vocálicos, professor? O senhor está falando aí. Dígrafos vocálicos são o quê? É o an, em, in, on e Quando que eles ocorrem? Eles vão ocorrer como dígrafos. Olha aqui, ó, dígrafos vocálicos é no meio da palavra, ó, meio de palavra. Não esqueçam disso, meio de palavra, tá? Ó, meio de palavra. Em que momento isso ocorre? Por exemplo, aqui, ó, vou trazer um exemplo para vocês. Ó. Na palavra também, o que eu tenho aqui? A palavra também é uma clássica que dá para a gente fazer o quê? A distinção entre dígrafo vocálico, né? E ditongo lá no final da frase. Quando eu vou transpor isso aqui, né? De uma maneira de conseguir o quê? Encontrar os fonemas, eu tenho o quê? Eu tenho o tan e o bem. Né? Ou seja, eu tenho aqui um dígrafo vocálico, né? E aqui eu tenho o quê? O encontro, né? Eu tenho um ditongo. Ditongo o quê? Nasalizado. Tá? Então, partindo dessa ideia e entendendo isso aqui, que vai ajudar vocês, conseguindo identificar isso aqui, a gente parte o quê? Parte para a questão em si ali, ó. O que eu tenho? Ele está me perguntando o quê? Ó? Em sua estrutura ocorrem 2 dígrafos. Ele fala em 2 dígrafos. Só que ele não distingue o que? O dígrafo consonantal do dígrafo vocálico. Ele simplesmente pede para que a gente localize ali dentro da frase, dentro da palavra, aonde estão esses 2 dígrafos. Então eu tenho ali, ó, na letra A eu tenho questão. O que me diz questão? Questão eu tenho aqui o QU, que é um dígrafo só. Então eu já desconsidero essa alternativa. Classificação. Aqui também eu apresento só um dígrafo. Depois eu tenho dancinha. Olha aí, ó, dancinha, a gente pode analisar ela dentro dessa ideia aqui, dos 2 tipos de dígrafos que a gente tem, né? Então eu tenho o quê? Eu tenho dan, olha, nasalizou, 2 letras virou uma, é dígrafo, meu amigo. Pronto, encerrado o assunto. Eu tenho dan, sim, nha. Olha aí, ó, eu tenho dígrafo consonantal e aqui eu tenho dígrafo vocálico. Então a gente já sabe que aqui é a nossa alternativa correta. Nas demais, o que a gente faz? Grandona, eu estou o quê? Eu estou nasalizando aqui e sim, eu vou ter um dígrafo vocálico. Porém, é só isso que eu tenho dentro da frase e nada mais. Esquisitice também eu tenho o quê? Eu tenho o QU aqui que forma um dígrafo consonantal. Por óbvio, então, a alternativa correta da questão número 5 é a letra C. Questão número 6 diz o seguinte, o que nos traz aí a questão número 6? Ela já vai partir para uma outra análise também, fugindo lá do texto, né, por óbvio, e nos apresentando ali uma possibilidade de construção. O que seria isso? Quem for diferente de sua tribo, lhes parecerá sem noção. Afirma-se que, qual é a primeira afirmação que ele nos traz aqui? Ó? Quem for diferente de sua tribo, exerce a função de sujeito da forma verbal, parecerá. É, pois, uma oração subordinada substantiva. Tá? Vamos lá, vamos analisar aqui a questão. Ó. O que eu tenho com relação ao quem quando ele aparece sozinho? O quem quando aparece sozinho, eu posso substituir por o quê? A pessoa. Pessoa que ou aquele que. Quem é que falou isso aí, professor? De onde é que o senhor tirou isso? A pessoa que é uma expressão usada pelo mestre aqui, ó, pelo Bechara. Bechara. Vanildo Bechara, tá? Aqui, ó, Evanildo Bechara, o papa aí da nossa gramática. Aquele que também, né, não menos importante, né, por Segala aqui, ó, Segala é quem fala, ou aí Celso Cunha e outros autores mais. Estou trazendo só as referências aqui para a gente poder ter certeza do que está sendo comentado aqui. Esse personagem traz essa ideia de que a palavra quem, o pronome quem, que ele pode ser relativo, também como ser um pronome interrogativo, e nesse contexto fático aqui, por se apresentarem sozinho, sem nenhuma outra possibilidade, ele sim exerce às vezes aqui de um pronome relativo. Porém, num contexto da frase, ele quer o que nos interessa, olha aqui, ó, eu tenho que olhar para o todo, e aqui ele está sendo bem específico, ele está pedindo que quem for diferente da sua tribo, a pessoa que for diferente, aquele que for diferente da sua tribo, lhes parecerá.
parecerá sem noção. Então, eu estou dizendo aqui, ó, quem lhes parecerá, deixa eu escrever um pouco mais bonito aqui, ó, é difícil, mas a gente tenta, a gente consegue às vezes, vamos lá, ó, quem lhes parecerá sem, olha aí, ó, sem noção. Ó, quem parecerá sem noção? Então, como a gente aprende lá na busca pelo sujeito, quem ou o que, então o que parecerá sem noção? Quem? Quem parecerá? Parecerá sem noção a quem? A eles. Ó, olha aí, ó, a eles é meu objeto indireto. Tá? Então eu tenho meu verbo transitivo, ó, parecerá o que? Sem noção a quem? A eles. E eu tenho aqui o meu sujeito. Por que ele afirma para nós lá, ó, que é uma oração, ó, uma oração subordinada substantiva? Porque dentro do meu sujeito aqui, que já é um outro papo, eu tenho aqui, ó, quem for diferente de sua tribo. Quem for, quem é, eu tenho verbo, por óbvio eu tenho uma oração. Então isso aqui é o que? É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque ela exerce a função de sujeito com relação a esta outra oração aqui, ó, tá? Beleza? Então sim, ó, quem for diferente da sua tribo vai ser sim sujeito com relação àquela oração principal. Beleza? Tranquilo? Depois o segundo item, a segunda afirmação que ele nos apresenta, ele nos diz o quê? Ele fala o seguinte, ó, quem é pronome indefinido, exercendo a função de sujeito indeterminado. Ora, se a gente já apontou, afirmou lá no primeiro item que sim, tudo aquilo ali é o sujeito e ele está determinado, tá? Quando eu falo em sujeito indeterminado, eu estou falando sobre o quê? Estou falando, o verbo vai se apresentar em que tempo? Ó? O verbo vai se apresentar na terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular. É uma das indeterminações sujeito, dentre outras tantas que existem, tá? Então não, tá? O quem não é pronome indefinido aqui, não está exercendo a função de sujeito indeterminado. Até porque o quem, na maioria das vezes, vai ser um pronome relativo ou pronome interrogativo. E o terceiro item aqui a gente nem precisa comentar, né? O terceiro item aqui já está na massa, está na mente de todo mundo. Lês funciona como objeto direto e refere a caquéticos, termo citado na linha. Não precisa nem a gente voltar lá em caquéticos, não precisa nem a gente fazer aí essa caminhada de voltar no texto lá e tentar entender de que forma, de que maneira ele vai se apresentar ali, tá? Então não, o lê ali não vai ser em tempo algum, em momento algum, tá? Um termo que vá, né, se relacionar ao objeto direto. Vamos lá, ó. Tem o me, te, se, o, a e lhe. Aqui eu estou falando dos pronomes oblíquos átomos, tá? Me, te, se, lhe, nos, vos, né? Se, os, as e lhes. Só para a gente aqui ficar na massa. Os pronomes oblíquos tônicos eu tenho o quê? O mim, mim comigo, mim ti, ti contigo, se, ele ou ela, né? Ó, conosco, convosco, tá? Eles e elas aqui, tá? Só pra gente ter uma ideia aqui. Então vamos focar aqui, ó. Vamos focar nesses elementos aqui que eles vão surgir em grande parte das questões, tá? O que eu tenho aqui? Aqui vocês esqueçam que foi só um referencial. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, por regra, que o quê? O a, o os e as vão ser sempre objeto direto, tá? Esses personagens aqui, ó, aonde eles aparecerem, eles vão ser objeto direto. Eu tenho aqui, ó, o lhe e o lhes sempre objeto indireto. Os demais aqui que estão em torno, deixa eu mudar a cor aqui, ó, me, te, se, nos, vos, se, eles vão ser tanto, eles podem ser o que? Tanto objeto direto quanto objeto indireto. Beleza? Então, lhes ou lhe, nunca, jamais, em tempo algum, vão ser aí usados como objeto direto. Isso aqui veio de graça. Então, se ele ofereceu isso aqui de graça, a gente poderia fazer o que nesse caso? Poderia cortar aqui e cortar aqui, né? Já ficaria em dúvida aqui nessas duas alternativas, ou um ou dois. Né? Como eu sei também que nesse quesito aqui não temos um sujeito indeterminado, por óbvio aqui, a alternativa correta vai ser a letra A. Tá? Questão número 6, a alternativa correta é a letra A. Questão número 7, eu tenho o quê? O uso da crase. O que ele está pedindo para nós ali? Ó? Deixa eu voltar
no nosso texto aqui, para a gente apagar aqui o que a gente rabiscou, e vamos focar ali no que ele está pedindo, né? Na construção que ele está fazendo para nós ali a respeito da crase. Então a questão de crase sempre aparece, sempre surge, ela é sempre bem-vinda na prova, por mais que a gente goste ou não, a gente tem que ter já a ideia massificada que o quê? Sim, a crase vai aparecer. De uma forma ou de outra, ela vai aparecer dentro do texto. Tá? Então, se habituem, se acostumem com essa ideia, porque a crase vai surgir. Beleza? Vamos voltar lá e vamos ver em que situações, em que momento a gente vai fazer o uso da crase. Tá? Então vamos lá. Ó. As linhas pontilhadas 1, 12, 24, 33 e 34, visando a correção do texto, devem ser preenchidas correta e respectivamente por. Vamos lá. Ó. Linhas 1, 2, 1, 12, vamos voltar aqui no texto e vamos marcar linhas 1, 12, ali ó, vamos marcar ali ó, pra gente não errar, por óbvio, né? Linha 1, linha 12, que mais que ele pede ali? Linha 24, linha 33 e 34. Vou reduzir um pouquinho o texto aqui para nos facilitar na proximidade aqui das situações. E linha 33 e 34. Tá? Vou voltar na linha 1 lá e vamos ver se sim, se existe crase. Como é que está presente a crase ali. Então, antes de mais nada, só para a gente relembrar um pouco aqui, ó, o que a gente tem ali por regra da crase. Tá? Regra da crase, basicamente. O que comanda essa dança da crase? É o verbo. O verbo que pede preposição a. E por fim, mais o que? Mais uma palavra feminina, né? Ou uma palavra regida por um artigo. A soma desses dois elementos aqui ó, vão dar o nosso a craseado. Então, o verbo é quem vai sempre regir e vai comandar. Vai aparecer o uso da crase. Depois, o que eu tenho? Né? Tenho palavras femininas e tem algumas exceções ali, como sua e minha, né? Que, se vindo determinados, também vão sim fazer o uso da crase. Depois tem a questão da casa, terra e distância, que se determinados, né? Se estiverem aí determinados, se eles aparecerem determinados, eles vão nos exigir a crase, tá? Vamos voltar no texto aqui e vamos ver o que a gente tem aqui para a gente colocar. Deixa eu puxar o texto aqui que não apareceu para vocês, né? Deixa eu apresentar o texto aqui. Vamos lá, pera aí. Só para a gente aqui, apareceu o texto aqui. Então vamos voltar no texto lá na parte superior do texto e vamos voltar a fala aqui então. Eu coloquei ali, ó, regra principal da crase. Deixa eu voltar aqui porque como não apareceu o texto, eu vou retomar aqui só para a gente poder relembrar. A regra geral da crase, ela vai se voltar sempre o quê? É um verbo, o verbo que pede preposição, ó, verbo que pede preposição, essa preposição seja a, e mais o que? Uma palavra, né? Seja ela feminina ou a palavra que for, que peça também o uso do artigo feminino. Logo, isso aqui vai dar o quê? A formação da crase. Depois saiu que eu tenho também o verbo que vai se bater ali com quem? Com o a, e esse a aqui sendo o pronome demonstrativo. Tá? Então eu vou ter, puxando o gancho aqui, eu tenho um a que vai ser preposição, eu tenho um a que vai ser artigo, e eu tenho um a que vai ser um pronome demonstrativo. Tá? Só para vocês relembrarem aqui. Esse a preposição vai definir o substantivo, seja ele qual for, né? Digamos aqui que eu tenho um substantivo dando a ideia de casa ou de lugar, né? Tenho a preposição, tenho o artigo, a preposição, a artigo, o a pronome demonstrativo, tá? Esse a pronome demonstrativo que eu estou citando aqui, eu vou baixar aqui para aparecer no vídeo, ó. Eu tenho um a que é preposição, pode ser também artigo, e pode ser um pronome demonstrativo. A preposição vai ser usado o quê? Na palavra feminina, né? A menina, por exemplo, pede o a. A mesma coisa que a casa pede o a, vai ser um artigo definido. E a que está de vermelho, ou a menina que está de rosa, esse a aqui é igual que é igual àquela. Então, nessa construção aqui, quando eu tenho um verbo que pede preposição e ele bate com esse pronome que vai se referir àquele ou àquela, essa fusão existe e aqui a gente tem a junção e a fusão da crase. Tá? Então, por óbvio, a regra principal é o verbo e os elementos que vão se constituir junto com ele.
Depois a gente tem ó, terra, casa e distância, que são elementos que, se definidos, vão também fazer uso da crase. E tem aí os pronomes possessivos, sua e minha, que quando definidos também pedem ali o uso da crase. Então, o que diz a frase ali? Na linha 1, como ele nos pede lá, né? Só voltar no nosso texto aqui, onde ele se refere à linha 1, e ele nos diz: as lacunas pontilhadas e rachuradas das linhas 1, 12, 24, 33 e 34. Na linha 1, na linha 2, vamos lá, vamos ver o que a gente tem. Linha 1 eu tenho o quê? Ó? As lacunas pontilhadas, visando a correção do texto, devem ser preenchidas corretamente. Vamos lá. Na linha 1 a gente tem quem? Na linha 1 do texto eu trago o quê? Vamos ali na linha 1, diz o seguinte: refleti 5 minutos sobre a questão e cheguei à conclusão. Quem chega, chega a algum lugar. A palavra conclusão também tem o que? Eu cheguei à conclusão, eu cheguei ao veredito, cheguei ao objetivo. Então, se eu fizer também a substituição desse termo aqui por uma palavra masculina, eu vou saber que ele sim admite a palavra feminina. Logo, eu tenho o verbo chegar, que vai pedir, né, a preposição, mais o artigo, sim. Eu tenho a fusão da crase na linha 1. Na linha 2, na linha 12, eu tenho o quê? Ó? Vamos ler, é sempre interessante a gente ler que é todo o período para entendermos o contexto e ver o que se apresenta ali e o que está sendo pedido. Acho que não. Elas deveriam estar chocadas com os próprios pais que também combatiam a morte. Quem combate, combate alguém ou combate alguma coisa, né? A morte... Ah, estou em dúvida, professor, se a morte vai ou não vai crase. A morte, né? Combatiam o morto, né? Combatiam quem? A morte, combatiam o morto, combatiam o bom combate, combatiam a luta. Então eu sei que o verbo combater não está aqui fazendo uso ou a exigência, né, dessa preposição. Na linha 24 tem o que? Ninguém escapa. Você também será cringe por usar a roupa errada, assistir a série errada. Olha aí ele pedindo o que? A regência do verbo. Assistir, o verbo assistir tem a peculiaridade da regência dele, ó. Vamos lá, assistir, no sentido que dever, olhar, ele vai ser um verbo transitivo indireto, vai pedir a preposição a. Agora, esse mesmo verbo, um verbo no sentido de socorrer alguém, o médico assistiu o paciente, é um verbo transitivo direto. Nesse caso, assistiu à série, assistiu ao filme, né? Assistiu ao evento. Sim, vai crase. Linhas 33 e 34, vamos lá. Ó. Na linha 33, o que? Nós, os maduros de 50 e tantos, os coroas mais 60, observamos a uma distância segura. Esses recursos linguísticos pretensamente modernos, porém fadados ao desgastes e fadados ao quê? À substituição. Fadados à substituição. Fadados, olha aí, ó. Quem está pedindo regência é o verbo, ó. Está dizendo que fadados ao desgaste, fadados a alguma coisa. A substituição. Fadados à substituição. Por óbvio que o quê? A substituição também perde artigo, mas a preposição exigida pelo verbo, a gente tem aqui a fusão e o uso da crase. A substituição e às vezes, o que eu tenho aqui, ó, quando eu falo às vezes? Eu estou tendo o quê? Um advérbio de tempo, dando ideia de tempo no meu texto. Então eu tenho o quê? Eu tenho, lá na linha 1 eu tenho o acraseado, depois na linha 12 eu não vou ter crase, tá? Na linha 24 eu tenho o uso da crase, na linha 33 eu vou também apresentar a crase, da mesma forma que na linha 34 também eu estou apresentando, né, o uso da crase. Tá? Então, o que eu tenho aqui com essa questão aqui relacionada ao uso da crase? Eu tenho, né, a alternativa correta, a letra A. A vai fazer o que? Às vezes de preencher as linhas pontilhadas ali com relação à crase. Questão de número 8. Essa questão aqui eu falei, falo, sempre falo e vou seguir falando, seguir repetindo que ela sempre surge de uma maneira ou de outra. Então fiquem ligados isso aqui. Ela vai aparecer, de um modo ou de outro ela sempre vai surgir. A Fundatec adora pedir isso aqui. Ela ama pedir esse tipo de questão e, por óbvio, nessa pedida ela pode alterar alguns elementos ali, mas nada muito grave. Então vamos lá. Ó. Na frase, os jovens renovam o vocabulário, reforçam sua superioridade sobre os caquéticos e mantêm a classificação de certo e errado sob seu domínio. Na frase, retirada do texto, caso passássemos a palavra jovens, olha aí, a palavra jovens para o singular, eu teria então jovem.
Quantas outras alterações, isso é muito importante vocês prestarem atenção. Ele já te deu ali de bandeja a palavra jovem. Ele quer saber quantas outras irão mudar, quantas outras irão alterar. Então tu sabe que o teu texto vai começar com o quê? Com o jovem. Então vamos lá, eu tenho o jovem renova. O jovem renova o vocabulário. O jovem renova o vocabulário, reforça, olha, reforça sua superioridade sobre os caquéticos e mantém, olha aqui a pegadinha, ó. Eu tenho esse mantém, ó, com acento circunflexo porque ele está se referindo ao plural, né? Lembra lá do verbo ter, terceira pessoa do singular, ele se mantém na terceira pessoa do plural, ele vai se alterar com o uso do acento circunflexo. Deixa eu puxar para cá, ó. Verbo ter, terceira pessoa do singular, eu tenho, né? Esse tem aqui e terceira pessoa do plural tem com acento circunflexo. Agora, nos derivados aqui, que é o caso do mantém, eu vou ter o mantém com acento circunflexo na terceira pessoa do plural. E o mantém com acento agudo no singular. Aqui está o pulo do gato nessa questão. Tá? Então eu vou mudar o que? O mantém também ali. Ó. O mantém vai surgir com o acento agudo. E vai tirar ali o uso do acento circunflexo. Aqui está o pulo do gato. Aqui está a alteração que ela está nos pedindo, que ela está nos exigindo nessa questão. Tá? Então, quantas alterações eu fiz aqui? Ó? Quantas palavras mudaram, quantas palavras trocaram ali, foram obrigatoriamente corrigidas. Foram o quê? O, né, que está acompanhando o jovem ali, o artigo, o verbo renovar, né, o reforçar e o mantém. Houve a alteração aqui dos 4 verbos. Por óbvio, aqui a gente tem o quê? A alternativa da questão número 8, letra E. Tá? Depois da questão número 9, a gente está falando sobre o quê? Sobre redação oficial. Redação oficial é um assunto que também surge, mas a cobrança aqui ela é bastante padronizada. Não se assustem, não fiquem aflitos. Não vai vir algo muito profundo. Tá falando aqui sobre o documento ofício, um documento padrão, que é o quê? O documento que é usado para comunicação o quê? Da administração pública, né? Com particulares ou com ela mesma. Basicamente é isso. Então, ó, no item 1 diz o quê? Na redação oficial, quem comunica é sempre quem? O serviço público. Este, esta, ou aquele ou aquela. Ministro, secretaria, ministério, secretaria, departamento, divisão, serviço, seção. O que se comunica é sempre algum assunto relativo que a atribuições do órgão que comunica. E o destinatário dessa comunicação é o quê? O público, uma instituição privada, ou outro órgão, entidade pública do Poder Executivo. Foi aquilo que eu falei. O ofício vai fazer isso. A redação oficial vai fazer o quê? É a administração comunicando algo para alguém, para o particular ou para o próprio serviço público. Então, sim, está correto. Depois, a necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre de um lado do próprio caráter público desses atos e comunicações, respeitando lá o que? A transparência, né? Da publicidade, da eficiência, né? Do próprio assunto que vai se comunicar. Então, de outro que? De sua finalidade. Os atos oficiais aqui entendidos como atos de caráter normativo ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicas, que só é alcançado se, em sua colaboração, for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade principal é a de informar com clareza e objetividade. Tá? Então, basicamente é isso. Clareza, objetividade, oficialidade, né? É o que? Uma comunicação clara com quem está, para quem quer o quê? Quer passar aquela informação a respeito de algum serviço, ou de alguma alteração, ou de alguma norma que vai regulamentar o nosso dia a dia dentro daquela situação específica. Então, 1 e 2 estão corretos. Depois, a 3 diz o quê? A redação oficial é a maneira pela qual o poder público e privado, já errou aqui, ó, é a maneira que o poder público redige comunicações oficiais. O privado não tem comunicação oficial. E particulares, além dos atos normativos. Deve ser utilizado tanto pela administração pública quanto pela privada. Não, está tudo errado, tá? A redação é árida? Não. E é atrelada à construção da linguagem no que tange aspectos gramaticais. Tá? É inerente a ela comunicar com a imposição de parâmetros? Também não. Adequados ao uso que se faz da linguagem. Então, isso aqui está totalmente errado. Desfoca, foge de tudo aquilo que a administração pede. Então, nessa questão, nesse ponto, se surgir algo relacionado à redação oficial, fiquem tranquilos. A cobrança vai ser
dentro da construção do texto. Não vai fugir a nenhuma ideia normativa. O que vai acontecer vai ser isso aqui. Apresentar um contexto, uma construção, aonde aponte algum erro. Seja ele do que se pretende fazer, qual é o intuito daquele documento, né? Ou a forma como ele vai ser desenhado, como ele vai ser escrito. Então, alternativa 9, as questões que estão corretas são as questões 1 e 2. Depois, a questão número 10 e última que vai encerrar o nosso assunto, diz o quê? Na redação oficial é necessário atenção para o uso dos pronomes e tratamentos em 3 momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Nesse sentido, avalie o fragmento de texto abaixo e as afirmações subsequentes em relação ao uso dos pronomes e tratamento, considerando que o documento está endereçado ao presidente da República. Então, o quê? A gente tem 3 momentos distintos, né? No endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Digamos aqui, então, só para a gente relembrar, que eu tenho um documento ofício aqui, ó. Esse documento ofício ele vai vir o endereçamento aqui, o vocativo, e lá no final que eu vou falar o quê? Eu vou falar com quem eu tô me dirigindo, né? Então, ó, eu tenho o endereçamento, tenho tenho o endereçamento aqui também, e aqui eu tenho o que? O vocativo, né? Ou seja, no corpo do texto que eu vou usar o vocativo, tá? O endereçamento vem tanto aqui em cima, ó, no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. Aqui eu trago o endereçamento, aqui eu trago o vocativo, e aqui, ó, que eu tenho o meu endereçamento, tenho meu vocativo aqui embaixo, tenho meu vocativo aqui, ó. Desculpa, eu tenho vocativo aqui, e aqui eu tenho no corpo do texto, que é lá para finalizar, atenciosamente ou respeitosamente, me dirigindo à autoridade, seja ela qual for. Tá? A formatação aqui ficou um pouco diferente do que aparece na prova, mas o que ele diz aqui, ó? Com relação a isso, ó, Brasília, 4 de janeiro de 2021. Nosso caríssimo presidente da República, submetemos à vossa consideração de vossa senhoria a proposta de documento que tem por objetivo efetivar as ações federais destinadas a entidades filantrópicas sem fins lucrativos que fazem parte dos atuais ministérios. Então, o que diz aqui? Ó, de acordo com o manual de redação da presidência, o vocativo está incorretamente utilizado, devendo ser o que? Excelentíssimo senhor presidente da República, e não caríssimo presidente. Sim, está incorreto. O pronome de tratamento indicado em negrito, né? Indicado em negrito deveria ser substituído por Sua Excelência, autoridade. Sua Excelência, autoridade, não. Tá? Vossa Senhoria, Sua Excelência, autoridade, não. Sua Excelência, senhor presidente, não Sua Excelência, autoridade. Então aqui a gente desconsidera também. E por fim, o que diz ali no item 3? Tá? Tanto o vocativo como o pronome de tratamento utilizado no corpo do texto estão adequados, né, ao destinatário. Não, como o nosso destinatário é o senhor presidente, né, Sua Excelência. Sua Excelência. Excelência. Ou Sua Excelência. Ou Excelentíssimo Senhor Presidente. Agora, nosso caríssimo não, porque a ideia do documento é essa, é não dar o quê? Não mostrar intimidade, e sim formalidade, tá? Ou eu uso excelentíssimo, ó, excelentíssimo, né? Ou Sua Excelência, excelentíssimo senhor presidente, ou Sua Excelência. Agora, tampouco eu vou usar o quê? Excelentíssima autoridade, de forma alguma. Então, das 3 alternativas apresentadas aqui, a única correta, né, é a alternativa 1, né? Apenas a 1. Então, pessoal, 10 questões, um pouco maçante, um pouco pesado, né? Mas o português é sim, eu procurei aqui abranger um pouco, né, do nosso assunto, trazer algumas outras informações, não só focar ali na resolução objetiva da questão, mas apresentar as possibilidades que podem surgir e a forma como a questão pode se apresentar, para a gente conseguir o quê? Analisar o texto e conseguir resolver isso aí. Espero que vocês tenham gostado, podem contar comigo aí, tá? Sou parceiro do curso Elógica aqui, tô com vocês, vou continuar aqui com vocês, e a gente tem mais aí umas outras questões para analisarmos, né, estudarmos e compreendermos a matéria aí que nos toca no concurso para a Brigada Militar. Um abraço para todo mundo aí e até a próxima. Valeu!